Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Olá, querido irmão e irmã. Hoje, eu quero te convidar a refletir profundamente sobre algo essencial. Quem é a sua fortaleza? Onde você deposita sua confiança nos momentos de aflição? Quando tudo parece desmoronar, quando as tempestades da vida nos cercam, em quem você busca proteção? Se você sente que as lutas parecem maiores do que você, que os ataques vêm de todos os lados e que o peso das dificuldades parece insuportável, então saiba que hoje é o dia de buscar refúgio na verdadeira rocha, o único capaz de proteger, fortalecer e dar vitória. Neste vídeo vamos fazer uma oração poderosa baseada em Salmos 18. Vamos nos conectar com a força de Deus, buscar o socorro que vem do alto e quebrar todas as correntes que tentam nos prender. Se você está aqui, é porque Deus tem algo especial para você. Ele quer que você sinta a proteção, a paz e a confiança que só Ele pode oferecer. Fique comigo até o final, pois esta oração vai abrir portas, derrubar muralhas e desamarrar qualquer corrente que esteja impedindo você de prosperar. Se você deseja uma vida abundante, livre de inimigos e ataques, então esta é a oração que pode transformar a sua caminhada. Deus está aqui conosco e Ele quer fazer coisas grandes em sua vida. Amém? Vamos começar invocando a presença de Deus, reconhecendo como a nossa rocha, o nosso refúgio seguro. Abramos o coração e o espírito para receber a palavra do Salmo 18. Neste início de oração, vamos meditar sobre o poder dessas palavras. O salmista começa declarando seu amor a Deus, reconhecendo como sua força. E aqui já encontramos algo fundamental. O amor a Deus é o primeiro passo para construirmos uma base sólida em nossas vidas. Quando declaramos esse amor, estamos entregando a Ele nosso coração, nossa confiança, nossa total dependência. Pense nas dificuldades que você enfrentou, nas vezes em que a vida tentou te derrubar. Quantas dessas situações você tentou carregar sozinho, acreditando que tinha força suficiente para vencer? Agora, imagine se em todos esses momentos você tivesse depositado sua confiança completa em Deus. Ele é a rocha firme, o único que jamais se abala. Quando fazemos dele o nosso refúgio, encontramos uma força que não é nossa, mas que vem diretamente do céu. Uma força que nos levanta quando não conseguimos mais caminhar. Senhor, hoje nós queremos reconhecer o quanto precisamos de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa força, o nosso escudo. Nós Te amamos, Senhor, e sabemos que somente em Ti podemos encontrar a verdadeira proteção e segurança. Tu és aquele que nos sustenta, que nos levanta e nos fortalece. Ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração, a entregar todas as nossas preocupações e lutas em Tuas mãos. Recebe, ó Pai, a nossa confiança e nos torna firmes em Ti. Amém. Versículo 2 do Salmo 18 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Aqui o salmista expande essa visão, declarando Deus como a sua fortaleza e libertador. Ele não é apenas uma rocha, ele é a fortaleza que nos cerca, o muro inabalável ao nosso redor. Quantas vezes ao longo da vida nós tentamos nos proteger sozinhos, montamos estratégias, construímos defesas, mas no fim, percebemos que nossa própria força não é suficiente. Somente Deus pode ser essa verdadeira fortaleza. Quando colocamos nossa confiança nele, somos libertos dos medos, das ansiedades e das angústias. Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Quantas vezes tentamos enfrentar as batalhas com nossas próprias forças, esquecendo que em Ti encontramos o verdadeiro abrigo. Hoje queremos nos abrigar em Ti, pois sabemos que és o nosso libertador. Quebra, Senhor, todas as correntes que nos aprisionam, toda a opressão e angústia. Liberta-nos, ó Deus, e protege-nos com Teu escudo divino. Amém. Versículo 3 diz: Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Esse versículo é uma poderosa lembrança de que quando clamamos a Deus, Ele nos salva dos nossos inimigos. E aqui não estamos falando apenas de inimigos físicos, mas de tudo aquilo que nos impede de avançar: medo, dúvida, inveja, opressão espiritual. Todos esses são inimigos que tentam minar nossa fé e nossa prosperidade. Mas o Senhor é digno de louvor, e quando clamamos a Ele, Ele nos salva. Senhor, Tu és digno de todo louvor. Clamamos a Ti, ó Deus, para que nos livres de todos os nossos inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Que toda força negativa, toda inveja, todo espírito de confusão ou desânimo seja dissipado pela Tua luz. Salva-nos, Senhor, e nos guarda em Tua presença. Amém. Laços de morte me cercaram,
torrentes de destruição me aterrorizaram. Aqui o salmista expressa a angústia dos momentos em que sentiu a presença do mal ao seu redor. Quantas vezes você já se sentiu assim, cercado por problemas que parecem intransponíveis, ameaçado por forças que tentam te derrubar? Mas lembre-se, embora o mal se levante, ele não pode vencer. A palavra de Deus nos assegura que Ele é a nossa proteção e que o socorro dele está sempre à disposição de quem clama. Senhor, nos momentos em que nos sentimos cercados por problemas, quando a escuridão parece nos envolver, nós clamamos a Ti. Vem, Senhor, com Teu socorro e nos liberta. Dissipa toda a sombra que tenta nos envolver, toda a armadilha do inimigo que tenta nos prender. Nós Te pedimos, Senhor, que sejamos guardados e protegidos em Teu amor. Amém. Versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Quando estamos aflitos, quando a dor nos atinge, é natural que busquemos ajuda. Mas o salmista nos lembra que em vez de buscar socorro em homens ou nas coisas deste mundo, ele clama ao Senhor. E o que acontece quando clamamos? O Senhor nos ouve. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, ele se inclina para ouvir a nossa voz. Senhor, em meio à aflição, nós clamamos a Ti. Ouve o nosso grito, Pai, e responde com Teu socorro. Inclina-te para nós, Senhor, e traz paz ao nosso coração. Sabemos que não estamos sozinhos, que temos um Deus que se importa, que ouve e que age. Por isso confiamos em Ti, Senhor, e nos entregamos em Tuas mãos. Amém. Este é apenas o início dessa oração poderosa. Continuaremos a nos aprofundar nos versículos de Salmos 18, buscando mais força, mais fé e mais proteção em Deus. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Os alicerces dos montes se estremeceram e se abalaram, porque ele se indignou. Irmãos e irmãs, esses versículos nos revelam algo profundo e poderoso. Deus não apenas ouve as nossas orações, Ele responde com força e com grandiosidade. Quando o salmista clamou por socorro, a terra se abalou, os céus se abriram e a criação inteira reagiu à indignação divina. É uma imagem de Deus agindo com autoridade e poder absoluto, mostrando que Ele não é um Deus distante ou passivo. Ele é um Deus que se levanta e entra em ação para defender e proteger aqueles que o amam. Imagine isso por um momento. Imagine o poder necessário para fazer a terra tremer, para abalar os alicerces dos montes, para abrir o céu com a sua presença. Essa é a resposta de Deus ao clamor dos seus filhos. Ele não ignora o nosso sofrimento. Ele não deixa nossas orações sem resposta. Quando clamamos a Ele com sinceridade e fé, Ele responde com sua força, com a sua justiça e com seu poder. Versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas, fogo consumidor saiu dele. Este versículo continua a descrição da majestade divina em ação. A fumaça e o fogo representam a ira de Deus contra o mal, contra as injustiças, contra tudo que tenta se levantar contra o seu povo. Ele é um fogo consumidor que queima todas as armadilhas do inimigo, que consome todas as trevas e purifica tudo que tenta nos oprimir. Isso não é apenas uma metáfora, é uma expressão da seriedade com que Deus lida com aqueles que ameaçam o seu povo. Para cada ataque, cada laço, cada feitiço e cada obra maligna que se levanta contra nós, Deus responde com um fogo que consome e destrói o mal. Ele nos defende como um pai amoroso, como um guerreiro justo que luta em nosso favor. Versículo 9 diz: Ele inclinou os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo de seus pés. Aqui vemos Deus descendo do alto para estar mais perto do seu povo, para agir de forma direta e pessoal. Ele não envia apenas sinais, Ele mesmo vem até nós. Ele inclina os céus, Ele se aproxima, Ele se envolve com a nossa luta. Deus está disposto a descer do céu para nos socorrer, para estar conosco no meio da batalha. Ele traz consigo a sua presença e a sua autoridade, simbolizada pelas nuvens escuras debaixo de seus pés. Não há lugar tão escuro, não há situação tão difícil que Ele não possa penetrar. Ele caminha sobre as nuvens de tormenta para trazer luz e salvação ao seu povo. Versículo 11. Das trevas fez um manto ao seu redor, nuvens negras e espessas o cobriam. As nuvens negras e espessas representam o mistério e a reverência que acompanham a presença de Deus. Ele é poderoso e sua presença é envolvente, envolta em mistério e reverência. Mas mesmo assim ele não se esconde de nós. Ele usa essas trevas para proteger e guardar os seus filhos. Em meio às batalhas e às dificuldades, podemos ter a certeza de que, ao nosso redor, existe uma proteção invisível, uma barreira espiritual que afasta todo o mal.
É como se o próprio Deus nos envolvesse em seu manto de segurança, impedindo que as forças do mal se aproximem. Versículo 12. Com o brilho da sua presença, as nuvens se desfizeram, e pedras de granizo e raios flamejantes saíram. Aqui, vemos o poder de Deus em ação novamente. As nuvens se desfazem diante da sua presença, pedras de granizo e raios são lançados contra os inimigos. Essa imagem mostra que quando Deus decide agir, nada pode resistir ao seu poder. A sua presença desfaz as trevas, quebra as correntes e ilumina o que estava escondido. Ele lança raios e pedras de granizo, símbolos de juízo e destruição, para dispersar todos os inimigos. Qualquer obra maligna, qualquer espírito de inveja, qualquer armadilha, tudo se dissipa quando Deus se manifesta. Versículo 13 diz: O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. A voz de Deus ecoa como um trovão. É uma voz que amedronta o inimigo, que expulsa o mal e que traz autoridade. Quando Deus fala, o universo responde. Quando Ele declara proteção sobre nós, nada pode nos tocar. O trovão é um símbolo da sua autoridade inquestionável e é o sinal de que Ele está no controle. Mesmo que pareça que as dificuldades estão fora de controle, lembre-se, o Altíssimo está no comando e a sua voz é suficiente para restaurar a paz, para trazer a ordem e para nos proteger. Versículos 14 e 15 diz: Ele disparou suas flechas e dispersou os inimigos. Com seus raios os pôs em fuga. E finalmente vemos a vitória do Senhor. Ele lança suas flechas, seus raios, e os inimigos são dispersos, forçados a fugir. Isso é um lembrete poderoso de que, quando Deus se levanta em nosso favor, nada pode resistir. Ele dispersa todos os ataques, derruba todas as armadilhas, destrói todas as fortalezas que o inimigo tenta erguer contra nós. Cada flecha disparada por Deus é uma resposta à nossa oração. Cada raio é uma manifestação da sua justiça. Ele luta as nossas batalhas, ele vence os nossos inimigos. Com uma palavra, com um gesto, ele coloca o mal em fuga. Querido irmão e irmã, nesse momento, vamos pedir para que Deus manifeste esse mesmo poder em nossas vidas. Vamos clamar para que Ele se levante e que tudo que tenta nos oprimir, tudo que tenta nos afastar da sua presença, seja destruído pela sua força. Que Deus incline os céus em nosso favor, que a sua voz troveje e que suas flechas dispersem todo o mal ao nosso redor. Senhor, hoje nós te pedimos, manifesta o teu poder em nossas vidas. Inclina os céus e desce, Pai. Que a terra trema, que as trevas se dissipem, que os inimigos sejam dispersos pela tua força. Envia, Senhor, tuas flechas contra todo o mal que tenta nos cercar. Que nenhum espírito de inveja, que nenhuma força negativa, que nenhum laço maligno tenha poder contra nós. Porque tu és o nosso Deus, o nosso libertador. Senhor, que o fogo da tua presença queime toda a obra das trevas, todo feitiço, toda armadilha. Protege-nos, Senhor, com o teu manto sagrado. Que o trovão da tua voz assuste os inimigos, que o teu poder os faça fugir. Nós confiamos que o Senhor é o Deus que luta por nós, que dissipa as forças malignas e que protege seus filhos com um poder imenso, Pai. Precisamos da tua intervenção em nossas vidas. Precisamos que o Senhor se levante e lute as nossas batalhas. Que nada que venha contra nós prospere, que todo inimigo que tente nos atacar seja disperso. Envia as tuas flechas, Senhor. Envia o teu raio e dispersa todo o mal que ronda a nossa vida, nossa casa, nossa família. Estamos confiantes em Ti, ó Deus, e sabemos que quando clamamos, o Senhor ouve. Sabemos que quando pedimos com fé, o Senhor responde com poder. Por isso, hoje colocamos toda a nossa confiança em Ti e pedimos que se manifeste de forma poderosa, que o Teu nome seja exaltado e que o Teu poder se revele, destruindo toda a obra do inimigo e nos trazendo paz, segurança e prosperidade. Em nome de Jesus, confiamos e oramos. Amém. Essa foi uma oração de poder, uma oração que invoca a força divina para lutar as nossas batalhas. Mas ainda há muito mais a buscar em Salmos 18, muitos outros aspectos da proteção e da intervenção de Deus. Se você sentiu a presença de Deus até aqui, continue comigo, porque vamos explorar juntos cada promessa desse salmo, cada manifestação do amor, do poder de Deus que nos garante vitória. Versículo 16. Das alturas estendeu a mão e me tomou, tirou-me das águas profundas. Neste trecho do Salmo 18, o salmista nos oferece uma imagem poderosa do resgate divino. Ele descreve Deus estendendo a mão do alto e o tirando das águas profundas. A metáfora aqui é profunda. Águas profundas representam situações de perigo, angústia, desespero, momentos em que estamos afundando, sem forças, sem saída visível. Quem nunca se sentiu assim?
afogado pelos problemas, pelo medo, pelo peso das responsabilidades ou até mesmo pela solidão. O que esses versículos nos mostram é que Deus, em sua infinita compaixão, não nos abandona nessas profundezas. Ele estende a mão, Ele nos alcança, Ele nos puxa para fora. Não importa quão fundo estamos, quão perdidos nos sentimos, o braço de Deus é longo o suficiente para nos resgatar. Ele vê o nosso sofrimento, Ele percebe o nosso clamor e Ele age para nos tirar dessa situação, nos trazendo para a superfície, para a segurança, para a vida. Deus não só nos salva, Ele nos resgata com carinho, com um amor que só Ele pode ter. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele nos vê e, movido pelo seu amor, Ele intervém. Ele é o Deus que vê cada lágrima, que conhece cada angústia e que estende a mão para nos retirar de toda aflição. Versículo 17. Livrou-me de poderoso inimigo e dos que me odiavam, pois eram fortes demais para mim. Aqui, o salmista continua reconhecendo a ação poderosa de Deus. Ele foi libertado de inimigos que eram fortes demais para ele. Quantas vezes enfrentamos batalhas que parecem grandes demais para nossas próprias forças? Quantas vezes nos deparamos com desafios, com pessoas ou situações que nos oprimem, que parecem invencíveis aos nossos olhos? Mas o que o salmista nos lembra é que quando as forças humanas falham, Deus entra em cena. Não precisamos ser fortes o suficiente, inteligentes o suficiente ou capazes o suficiente. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele luta as batalhas que nós sozinhos não conseguiríamos vencer. Ele quebra as correntes que nos aprisionam. Ele afasta aqueles que tentam nos derrubar. A vitória não vem da nossa força, mas da intervenção divina. Versículo 18. Confrontaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Em nossos dias mais sômbrios, nas horas de calamidade e desespero, quando tudo parece se voltar contra nós, o Senhor é o nosso amparo. Isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar, quando enfrentamos as crises mais intensas, Ele é o apoio que nunca falha. Talvez você esteja passando por um desses momentos agora, sentindo-se sem chão, sem saída, sem esperança. Lembre-se, Deus é o seu amparo. Ele é o que te sustenta quando não há mais força, quando o mundo parece virar contra você. Quando olhamos para Deus como o nosso amparo, descobrimos uma paz inexplicável, um refúgio inabalável. Sabemos que não estamos sozinhos, que não importa a intensidade da tempestade, Ele está ali nos segurando, nos dando forças para continuar. Versículos 18 e 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, pois se agradou de mim. Por fim, o salmista nos fala de um lugar espaçoso, um lugar de paz, de liberdade, de renovação. Depois de resgatá-lo das águas profundas, depois de livrá-lo dos inimigos, Deus o leva a esse lugar amplo, um lugar de descanso. Isso é o que Deus deseja para cada um de nós. Ele não quer apenas nos tirar do perigo, Ele quer nos conduzir a um estado de paz, onde podemos respirar, onde podemos nos restaurar, onde podemos viver sem medo, sem ansiedade. Esse lugar espaçoso é onde encontramos a verdadeira liberdade. Não é apenas uma questão de segurança física, mas também espiritual e emocional. É um lugar onde a paz de Deus reina, onde nos sentimos completos, onde a presença dele nos preenche e renova. É a promessa de uma vida abundante, plena e protegida. Agora vamos expressar a nossa gratidão a Deus por ser o nosso resgatador. Vamos pedir que Ele nos conduza a esse lugar espaçoso de paz e segurança, que nos livre das águas profundas e dos inimigos, e que Sua presença seja o nosso refúgio constante. Essa é uma oração de confiança, mas também de gratidão e entrega, onde reconhecemos o amor incondicional de Deus e pedimos para ser renovados nele. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração. Obrigado por estender a Tua mão do alto e nos resgatar das águas profundas. Obrigado, Deus, por não nos deixar afundar, por não nos abandonar em meio às tempestades da vida. Mesmo quando sentimos que estamos perdidos, quando parece que as dificuldades são grandes demais para nós, Tu nos alcanças e nos trazes de volta à superfície. Obrigado, Senhor, por Tua compaixão, por Tua bondade, por Teu amor que nos resgata. Hoje nós reconhecemos, Pai, que existem inimigos e desafios que são grandes demais para nós. Existem batalhas que não conseguimos vencer sozinhos. E é por isso que colocamos toda a nossa confiança em Ti. Livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos. Afasta de nós todo o mal, todo o ataque, toda a obra das trevas que tenta nos derrubar. Sabemos que em Ti encontramos o socorro e a proteção que precisamos. Tu és o nosso amparo nos dias de calamidade. És o nosso refúgio quando tudo parece ruir.
Senhor, nós te pedimos que nos conduzas a um lugar espaçoso, um lugar de paz, de segurança e de renovação. Queremos estar onde a tua paz reina, onde a tua presença é tudo o que precisamos. Afasta de nós toda angústia, todo medo e nos leva para esse lugar de descanso. Enche o nosso coração com a tua paz e permita-nos respirar novamente, sem o peso das aflições. Pai, estamos aqui em gratidão, reconhecendo o teu amor incondicional. Sabemos que tu te agradas de nós, que somos preciosos aos teus olhos. Por isso hoje nós entregamos toda a nossa vida em tuas mãos. Conduze-nos, Senhor, protege-nos, guia-nos para esse lugar de liberdade e abundância. Que possamos caminhar com confiança, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é o nosso resgatador, que o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos, porque tu és fiel, tu és bom, e o teu amor por nós é inabalável. Que essa oração chegue ao teu coração e que possamos experimentar o teu cuidado e a tua proteção a cada dia. Amém. Se você sentiu o amor de Deus através dessa oração, continue conosco, pois há ainda mais para explorar em Salmos 18. O próximo trecho nos levará a refletir sobre como Deus nos fortalece para enfrentar qualquer desafio e como Ele nos capacita para vencer. Fique comigo e juntos vamos continuar a buscar a proteção, a paz e a vitória que só Deus pode oferecer. Versículo 20. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Neste trecho do Salmo 18, o salmista começa a falar sobre a recompensa que vem de Deus para aqueles que vivem de forma justa e íntegra. É uma afirmação profunda, que nos lembra que Deus, como um Pai amoroso e justo, observa as nossas ações, conhece o nosso coração e valoriza a pureza e a sinceridade com que escolhemos viver. Ele não é indiferente à nossa luta por retidão. Pelo contrário, Ele promete recompensar aqueles que se esforçam para viver segundo seus princípios. Vivemos em um mundo onde a justiça nem sempre parece prevalecer, e onde as tentações para desviar do caminho de Deus são muitas. No entanto, aqui, o salmista nos lembra que Deus vê cada esforço, cada escolha que fazemos para viver com integridade. Ele vê cada ato de bondade, cada decisão difícil que tomamos para sermos fiéis a Ele. E mais, Ele recompensa aqueles que buscam a justiça, que se esforçam para manter suas mãos limpas, que têm um coração puro diante dEle. Versículo 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus. O salmista declara que guardou os caminhos do Senhor e não se desviou. Isso é um compromisso de fidelidade, uma escolha contínua de permanecer no caminho de Deus, mesmo quando as dificuldades ou tentações surgem. Viver uma vida reta não significa ser perfeito, mas sim ter o desejo constante de seguir a vontade de Deus, de voltar para Ele quando erramos, de procurar fazer o bem e agir com justiça. Muitas vezes, manter-se nos caminhos de Deus exige sacrifício e renúncia. Significa dizer não para coisas que poderiam trazer prazer momentâneo, mas que nos afastariam da presença dele. Significa agir com honestidade, com compaixão, com paciência, mesmo quando é mais fácil seguir o caminho contrário. E é justamente esse compromisso, essa fidelidade ao longo do tempo que Deus vê e recompensa. Versículo 22. Todos os seus preceitos tenho diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Aqui, vemos a importância de conhecer e seguir os preceitos de Deus. Manter os mandamentos dele diante de nós é como ter um mapa que nos guia, que nos ajuda a tomar decisões sábias e agir com integridade. O salmista mostra que ele não apenas conhece os preceitos de Deus, mas os coloca em prática. Isso é um chamado para que nós também façamos uma autorreflexão. Temos mantido os caminhos de Deus diante de nós? Estamos vivendo de acordo com seus mandamentos? Ou temos deixado que as pressões e as influências do mundo nos afastem dos valores de Deus? Quando colocamos os ensinamentos de Deus no centro de nossas vidas, vivemos com uma base sólida, com um propósito claro. E Deus promete nos recompensar por essa fidelidade. Versículo 23. Tenho sido irrepreensível para com Ele e me guardei de pecar. Ser irrepreensível diante de Deus é uma meta elevada, mas o salmista nos mostra que é possível viver uma vida onde buscamos a retidão de forma sincera. Isso não significa nunca errar, mas significa ter um coração humilde, que reconhece os próprios erros e busca o perdão e a correção. Significa viver com a intenção de agradar a Deus, de ser honesto consigo mesmo e com os outros, e de evitar o que nos afasta dele.
Guardar-se de pecar é uma escolha diária, um compromisso de lutar contra nossas próprias inclinações e contra as tentações que nos cercam. Mas quando fazemos isso, estamos declarando a Deus o nosso desejo de viver segundo a sua vontade, de honrá-lo com nossas atitudes. E Ele, em sua bondade, vê o esforço, vê o coração sincero e nos fortalece para continuarmos nesse caminho. Versículo 24. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante de seus olhos. Este versículo reafirma que Deus recompensa aqueles que vivem com justiça e pureza. Não estamos falando aqui de uma recompensa material ou passageira, mas de uma benção que vem diretamente do coração de Deus. Ele recompensa com paz, com proteção, com a presença dele ao nosso lado. Ele nos concede favor e graça para que possamos caminhar com confiança, sabendo que o Senhor se agrada de nós e que Ele é o nosso maior defensor. Este é o momento de pedirmos a Deus sabedoria e força para viver uma vida reta, para sermos firmes no caminho da justiça e para mantermos um coração puro diante dele. Vamos pedir que Deus nos ajude a sermos íntegros em nossas palavras e ações e que Ele nos guie para que possamos viver de uma forma que o agrade. Que cada um de nós possa refletir sobre o próprio coração e renovar o compromisso de andar em retidão e integridade. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és justo e bom. Te agradecemos porque em Tua misericórdia vês nossos esforços para viver em retidão e recompensas aqueles que buscam andar em integridade. Pai, sabemos que vivemos em um mundo onde a justiça nem sempre é valorizada, onde ser íntegro nem sempre é fácil. Mas hoje nós te pedimos sabedoria e força para permanecermos fiéis a Ti, para guardarmos os Teus caminhos e para buscarmos a justiça em tudo o que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a viver com um coração puro. Que nossas mãos estejam limpas diante de Ti, que nossas ações sejam guiadas pela Tua vontade. Que não sejamos influenciados pelos caminhos do mundo, mas que possamos manter os Teus preceitos diante de nós, como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Senhor, sondas o nosso coração e conheces as nossas intenções. Que possamos ser irrepreensíveis diante de Ti, não por sermos perfeitos, mas por sermos sinceros, humildes e dispostos a aprender e a crescer. Que possamos ter a coragem de reconhecer os nossos erros, de pedir perdão e de buscar a Tua ajuda para melhorar a cada dia. Ajuda-nos a nos guardar do pecado, Senhor. Dá-nos a força para resistir às tentações, para dizer não ao que nos afasta de Ti. Que possamos ser um reflexo da Tua bondade, da Tua justiça e do Teu amor neste mundo. E que ao vivermos com integridade, possamos sentir a Tua paz, a Tua presença e a Tua recompensa em nossa vida. Nós confiamos, ó Deus, que a Tua justiça não falha e que o Senhor é fiel para recompensar aqueles que Te buscam de coração sincero. Por isso hoje nós renovamos o nosso compromisso de viver para Ti, de seguir os Teus caminhos e de sermos luz neste mundo. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso amparo, e que ao final possamos ouvir de Ti: bem está, servo bom e fiel. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos por essa oportunidade de buscar a Tua presença e de alinhar nossas vidas com a Tua vontade. Amém. Se você sentiu Deus falar com você através dessa oração, se sentiu o desejo de viver de forma mais justa e íntegra, continue conosco. Nos próximos versículos de Salmos 18, veremos como Deus capacita e fortalece aqueles que escolhem seguir seus caminhos. Não pare por aqui. Há mais poder e mais revelação para recebermos juntos na presença do Senhor. Versículo 25. Com o fiel te mostras fiel, com o irrepreensível te mostras irrepreensível. Esses versículos falam sobre a reciprocidade na nossa relação com Deus. A palavra diz que Deus se mostra fiel com aqueles que são fiéis e irrepreensível com aqueles que buscam viver de forma irrepreensível. Isso significa que a nossa postura diante de Deus tem um peso importante. Se nos aproximamos dele com sinceridade, com integridade, com um desejo verdadeiro de seguir seus caminhos, ele se revela para nós com misericórdia, com fidelidade e com amor. Este é um lembrete poderoso de que Deus nos encontra onde estamos, mas Ele também responde àquilo que trazemos em nosso coração. Se buscamos a Deus com retidão, Ele se revela de forma plena e verdadeira. Ele não é um Deus que se esconde, mas um Pai amoroso que está sempre disposto a se mostrar e a recompensar aqueles que o buscam de coração puro. Nossa busca pela fidelidade e pela retidão é, portanto, uma forma de honrar esse relacionamento e de nos abrir para receber as bênçãos de Sua presença. Versículo 26.
Com o puro te mostras puro, mas com o perverso reages à altura. Este versículo fala sobre o caráter justo de Deus. Para aqueles que se aproximam dele com um coração puro, Deus se revela em pureza e bondade. Ele se mostra como um pai amoroso e cuidadoso, disposto a derramar misericórdia e graça. No entanto, para aqueles que se aproximam de forma perversa, com intenções erradas, Deus responde de acordo com a verdade de seus julgamentos. Isso não quer dizer que Deus deixa de ser misericordioso, mas que ele é justo. Ele é paciente e cheio de amor, mas ele também vê os corações, ele conhece as intenções. Quando nos voltamos para Deus com humildade e pureza, ele responde com compaixão. Mas quando nossas intenções são egoístas ou maliciosas, ele não se deixa enganar. Isso nos ensina sobre a importância de refletirmos sobre nossas intenções, de sempre buscarmos a verdade e de nos aproximarmos de Deus com transparência e humildade. Versículo 27. Salvas os humildes, mas humilhas os arrogantes. Deus é um defensor dos humildes, daqueles que reconhecem sua necessidade dele e que não colocam a si mesmos acima dos outros. Os humildes são aqueles que reconhecem suas limitações e que buscam em Deus a sua força, que não se orgulham de suas próprias habilidades, mas se voltam para o Senhor em dependência e gratidão. Por outro lado, ele humilha os arrogantes, aqueles que se exaltam, que confiam excessivamente em sua própria força, acabam sendo confrontados pela justiça de Deus. Este é um chamado para cultivarmos a humildade, para sempre nos lembrarmos de que tudo o que temos e somos vem dele. Reconhecer nossa dependência de Deus é o primeiro passo para nos colocarmos no centro da vontade dele e para experimentarmos o seu cuidado e proteção. Versículo 28. Senhor, tu mantens a minha lâmpada acesa. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Aqui, o salmista celebra a presença de Deus como uma luz que ilumina até os momentos mais escuros. Deus mantém a nossa lâmpada acesa. Ele é quem sustenta a nossa esperança, quem renova a nossa fé, quem transforma as trevas em luz. Nos momentos de dúvida, de tristeza, de confusão, é Deus quem nos guia, quem nos mostra o caminho, quem acende a lâmpada que ilumina a nossa jornada. Este versículo é um lembrete do papel de Deus como a nossa fonte de luz e direção. Ele não nos deixa sozinhos no escuro. Ele está sempre presente para iluminar o caminho, para nos dar esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando sentimos que estamos sem direção, quando nos encontramos em um vale de sombras, é a luz de Deus que nos guia e nos fortalece. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é um escudo para todos os que nele confiam. Por fim, o salmista declara que o caminho de Deus é perfeito e que a sua palavra é provada. Isso significa que, quando confiamos na palavra de Deus, estamos nos baseando em algo sólido e verdadeiro. Ele é o nosso escudo, nossa proteção, aquele em quem podemos confiar plenamente. Deus nunca falha, sua palavra é constante, verdadeira e digna de confiança. E assim como um escudo protege o guerreiro nas batalhas, Deus é o nosso escudo, aquele que nos guarda dos perigos, das armadilhas e das dificuldades. Quando nos refugiamos nele, encontramos proteção e segurança, pois sua presença é um escudo poderoso que nos envolve. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a cultivar a verdade e a misericórdia em nossas vidas, para que possamos refletir o seu caráter em nossas ações. Que Ele nos dê um coração puro, uma fé verdadeira, e que Ele seja o nosso escudo, a nossa luz e a nossa proteção em todos os momentos. Que possamos nos aproximar dele com sinceridade e confiança, sabendo que Ele é fiel para aqueles que o buscam com integridade. Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus fiel e justo. Te agradecemos porque para aqueles que são fiéis, Tu te mostras fiel, e para aqueles que são puros, Tu te revelas em pureza. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com Teu coração, a sermos sinceros em nossa busca por Ti e a mantermos um coração humilde e verdadeiro diante da Tua presença. Pai, pedimos que Tu nos deis um coração puro, que possamos Te buscar com sinceridade, que as nossas intenções sejam sempre honestas e que as nossas ações reflitam a Tua bondade e misericórdia. Não queremos nos aproximar de Ti com orgulho ou arrogância, pelo contrário, queremos nos prostrar diante de Ti com humildade, reconhecendo que sem o Teu amor e a Tua graça, nada somos, Senhor. Tu és a nossa luz. Nos momentos de escuridão, quando não conseguimos enxergar o caminho, Te pedimos que ilumines a nossa jornada, que a Tua presença acenda a lâmpada em nossos corações, que a Tua luz dissipe toda sombra, toda dúvida,
toda confusão. Que possamos sempre lembrar que és Tu quem transforma as nossas trevas em luz, que nos dá esperança e renova a nossa força. E finalmente, Senhor, pedimos que Tu sejas o nosso escudo, que possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que o Teu caminho é perfeito e que a Tua palavra é verdadeira. Ajuda-nos a viver de acordo com os Teus mandamentos e a descansar na certeza de que Tu és a nossa proteção. Que nenhuma força do mal, nenhum ataque, nada possa nos atingir, pois estamos sob a Tua guarda, protegidos pelo Teu poder. Senhor, que cada um de nós possa viver de acordo com o Teu caráter, refletindo a Tua justiça, a Tua misericórdia e a Tua verdade em tudo o que fazemos. Fortalece o nosso compromisso contigo, para que possamos ser fiéis, íntegros e dedicados a Ti. Que a Tua presença seja o nosso refúgio e o nosso escudo a cada dia. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos por essa oportunidade de buscarmos a Tua face, de nos aproximarmos de Ti com sinceridade e confiança. Amém. Se essa oração tocou o seu coração e te trouxe mais perto de Deus, eu te convido a continuar conosco. Nos próximos versículos de Salmos 18, vamos ver como Deus capacita aqueles que o servem e dá forças para vencer qualquer batalha. Fique comigo e juntos vamos explorar cada promessa e cada manifestação do poder de Deus em nossa vida. Versículo 31. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Neste versículo, o salmista faz uma afirmação poderosa. Quem é Deus senão o Senhor? Essa pergunta retórica nos lembra de que não existe ninguém como nosso Deus. Ele é o único verdadeiro, o único forte o suficiente para ser a nossa rocha. Em um mundo cheio de incertezas e instabilidades, Deus é o alicerce firme, o ponto de segurança onde podemos depositar toda a nossa confiança. Quando reconhecemos que Deus é a única rocha, a única fonte de segurança e proteção, nossa confiança se fortalece. O salmista não confia em suas próprias forças, nem em riquezas ou armas, mas em Deus, que é a fonte de toda a força. Isso é um lembrete para nós. Não importa o tamanho do desafio que enfrentamos, se Deus é por nós, temos um fundamento inabalável. Versículo 32. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aqui, o salmista revela que sua força vem diretamente de Deus. Ele reconhece que é o Senhor quem o reveste de poder e quem guia seus passos. Deus não apenas dá força, mas também torna perfeito o caminho do seu servo, preparando cada passo, removendo obstáculos e guiando para a vitória. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis, caminhos difíceis e cheios de desafios. Mas o salmista nos lembra de que, com Deus ao nosso lado, esses obstáculos não nos derrubam. Ele nos fortalece e nos capacita para superar qualquer adversidade. Ao entregarmos nosso caminho a Deus, Ele nos guia, nos molda e nos prepara para os desafios que enfrentamos. Versículo 33. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nas alturas. Deus não só fortalece o salmista, mas também lhe dá agilidade, rapidez e firmeza. Ele faz com que o salmista avance com a leveza e a destreza de uma gazela, que se move rapidamente por terrenos difíceis. Isso simboliza a capacidade de enfrentar desafios com confiança e destreza, sem hesitar ou tropeçar. Este versículo nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos capacita a avançar com segurança, mesmo em situações que parecem arriscadas ou incertas. Ele nos firma em alturas, em lugares de vitória, onde temos uma visão clara e uma posição segura. É uma metáfora da nossa elevação em Deus, que nos permite superar as dificuldades com leveza e equilíbrio. Versículo 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços podem vergar um arco de bronze. Deus não apenas fortalece, mas também treina o seu servo para a batalha. Ele prepara o salmista para enfrentar os inimigos com habilidades e força. Vergar um arco de bronze é uma tarefa que exige grande poder e resistência, simbolizando que Deus dá ao seu servo o poder necessário para enfrentar até os desafios mais duros. Isso nos ensina que Deus nos capacita para as batalhas da vida. Ele não apenas nos fortalece, mas também nos equipa com as habilidades e estratégias que precisamos. Quando buscamos a Deus, Ele nos ensina a lutar as nossas batalhas espirituais e emocionais, nos dá discernimento e nos treina para vencer. Ele nos transforma em guerreiros capacitados para enfrentar e superar qualquer obstáculo. Versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Neste versículo, o salmista expressa gratidão pelo escudo da salvação.
Deus não só o fortalece, mas o protege. Ele é o escudo que defende o salmista contra todos os ataques e o sustenta em cada situação. A mão direita de Deus simboliza o poder e a autoridade dele, que se estende para sustentar e proteger os que nele confiam. Mas o mais bonito é a declaração final: a tua mansidão me engrandeceu. É o próprio Deus, em sua bondade e compaixão, que exalta e eleva o salmista. A mansidão de Deus, sua paciência, seu amor, sua ternura, é o que engrandece o servo. Isso nos mostra que a nossa vitória, o nosso crescimento e a nossa grandeza vem, em última instância, do amor e da misericórdia de Deus, e não de nossas próprias conquistas. Versículo 36. Alargaste sob meus pés o caminho, para que não vacilassem os meus tornozelos. Aqui o salmista reconhece que Deus alargou o seu caminho, tornando o terreno mais estável e seguro. Deus preparou o caminho de modo que o salmista pudesse avançar sem tropeçar, sem hesitar. Ele removeu os obstáculos, tornando o percurso mais fácil de ser percorrido, firmando os passos do seu servo. Este é um símbolo da providência divina, de como Deus vai à nossa frente, preparando o terreno, tornando os desafios mais manejáveis, removendo pedras do caminho e nos guiando para que possamos caminhar com segurança e estabilidade. Isso nos lembra de que, quando entregamos nossa vida a Deus, Ele nos guia com cuidado, preparando cada passo e nos sustentando em nossas jornadas. Vamos orar pedindo que Deus nos fortaleça e nos capacite para enfrentar os desafios da nossa vida. Que Ele nos dê a confiança para avançar com firmeza, com a certeza de que Ele é o nosso escudo e sustentador. Que possamos nos lembrar de que a nossa vitória vem de Deus e que Ele nos prepara, nos protege e nos guia em todos os momentos. Senhor, nós te louvamos porque Tu és a nossa força, a nossa vitória e a nossa rocha. Reconhecemos, Pai, que não há outro Deus além de Ti, que não existe nenhuma outra fonte de poder e segurança como o Senhor. Tu és a nossa fundação firme, o nosso refúgio em tempos de necessidade. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos para enfrentar o desafio da vida. Pai, pedimos que Tu nos revestes de força. Dá-nos a coragem para enfrentar as batalhas que estão diante de nós. Ensina-nos a correr como a gazela, com leveza e firmeza, sem medo dos obstáculos. Firma os nossos passos nas alturas, para que possamos avançar com segurança e confiança, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta. Senhor, nós te pedimos que treines as nossas mãos para a batalha, que possamos estar prontos para enfrentar qualquer adversidade, não com as nossas próprias forças, mas com a força que vem de Ti. Dá-nos discernimento, sabedoria e habilidade para lidarmos com os desafios que a vida nos apresenta. Ensina-nos a lutar com fé, com coragem, com paciência e com sabedoria. Senhor, agradecemos pelo Teu escudo de salvação, pela Tua mão direita que nos sustenta e pela Tua mansidão que nos engrandece. Sabemos que a nossa vitória não vem de nós mesmos, mas do Teu amor, Tua compaixão e da Tua bondade. Que possamos sempre reconhecer que é o Senhor quem nos exalta, que é o Senhor quem nos leva a lugares mais altos e que sem Ti nada podemos fazer. Pai, nós Te pedimos que alargues o nosso caminho, que prepares o nosso terreno, que os nossos passos sejam firmes e seguros, que não venhamos a tropeçar ou a vacilar, porque o Senhor vai à nossa frente, removendo os obstáculos e guiando-nos com a Tua luz. Que possamos caminhar em paz, confiando que Tu és o nosso sustentador. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Que a Tua força seja a nossa força, que a Tua vitória seja a nossa vitória. E que possamos em todas as coisas reconhecer que és Tu quem nos capacita e nos guia. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e declaramos que o Senhor é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Amém. Se essa oração te trouxe mais confiança em Deus e renovou a sua força, continue conosco. Nos próximos versículos de Salmos 18, vamos explorar mais sobre o poder de Deus e como Ele nos concede vitória sobre todos os obstáculos. Fique comigo e juntos vamos continuar a descobrir as promessas e o poder que Deus tem para cada um de nós. Versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter destruído. Neste versículo, o salmista expressa a determinação e a coragem que ele tem ao enfrentar seus inimigos. Uma determinação que não vem apenas da própria força, mas do poder e da presença de Deus ao seu lado. Ele afirma que não voltou atrás até ver seus inimigos derrotados, o que demonstra a firmeza e a confiança que Deus lhe deu para concluir a batalha.
Esse perseguir e alcançar os inimigos é uma imagem poderosa de como, com a ajuda de Deus, podemos vencer as forças que tentam nos derrubar. E embora possamos não estar em batalhas físicas como o salmista, enfrentamos inimigos em formas simbólicas, medos que nos paralisam, dúvidas que nos limitam, dificuldades que parecem insuperáveis. Este versículo nos inspira a enfrentar essas forças com a mesma determinação, confiando que Deus nos capacita para ir até o fim e obter a vitória. Versículo 38. Esmaguei-os, e não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Aqui, o salmista descreve a derrota total de seus inimigos. Com o poder de Deus, ele não apenas vence, mas garante que os adversários não terão chance de se levantar novamente. Isso é uma representação de uma vitória completa, definitiva, onde a força de Deus traz uma solução duradoura e verdadeira. Este versículo nos ensina que, com Deus, não apenas vencemos temporariamente os problemas, mas podemos conquistar uma vitória que nos liberta permanentemente das forças que nos oprimem. Quando entregamos a Deus as nossas batalhas internas e externas, Ele nos concede uma vitória profunda e sólida, esmagando tudo aquilo que tenta nos derrubar de uma vez por todas. Esta é uma promessa de libertação completa, onde nossos inimigos simbólicos não mais têm poder sobre. Versículo 39. Pois me cingiste de força para o combate, submeteste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. O salmista reconhece que toda a sua força vem de Deus. É o Senhor quem o reveste de poder para a batalha, quem o capacita para vencer aqueles que se levantam contra ele. Isso é um testemunho de dependência e humildade diante de Deus, sabendo que a vitória não é mérito próprio, mas fruto do auxílio divino. Quando enfrentamos nossos próprios inimigos, sejam eles desafios do dia a dia, conflitos internos ou problemas externos, podemos nos lembrar de que é Deus quem nos cinge de força. Ele nos equipa com tudo o que precisamos para vencer e nos capacita para enfrentar cada desafio. Não estamos sozinhos. O próprio Deus está conosco, sustentando-nos, fortalecendo-nos e colocando sob nossos pés tudo aquilo que tenta nos impedir de crescer e prosperar. Versículo 40. Também fizeste que os meus inimigos me voltassem as costas em fuga e destruí os que me odiavam. Este versículo fala sobre a humilhação dos inimigos, que fogem diante da força que Deus concede ao salmista. É a imagem de uma vitória tão completa que os adversários não têm escolha a não ser fugir. Mais uma vez, vemos que essa vitória não é movida por ódio ou vingança, mas pela justiça de Deus. O salmista luta com a certeza de que está defendendo uma causa justa, e é por isso que Deus o capacita a prevalecer. Para nós, isso é um lembrete de que, quando enfrentamos as dificuldades com a confiança em Deus e com o coração voltado à justiça, Ele nos concede vitórias que afastam completamente os problemas e as influências negativas de nossa vida. Deus age em nosso favor, colocando tudo aquilo que nos ameaça em retirada, deixando-nos livres para caminhar sem o peso dos medos e ansiedades. Versículo 41. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Este versículo ilustra a seriedade do julgamento de Deus sobre aqueles que persistem em fazer o mal. Os inimigos clamam por socorro, mas porque suas intenções são perversas e porque resistiram ao chamado de Deus, eles não recebem ajuda. Essa passagem nos lembra que a justiça de Deus é firme e imparcial. Ao mesmo tempo, este versículo nos ensina sobre a importância de mantermos um coração sincero e humilde diante de Deus. Aqueles que confiam em Deus e buscam a sua justiça encontram proteção e socorro. Mas aqueles que endurecem o coração e perseguem o caminho do mal não recebem a resposta de Deus. Isso nos lembra de sempre nos voltarmos ao Senhor com sinceridade, humildade e um coração puro. Versículo 42. Eu os esmaguei como pó diante do vento. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Neste último versículo do tópico, o salmista descreve uma vitória esmagadora. Uma vitória que reduz os inimigos a pó, incapazes de resistir ou de ameaçar novamente. Ele compara os inimigos ao pó disperso pelo vento e à lama que é descartada nas ruas. É uma imagem de total derrota das forças que se levantaram contra ele, uma vitória completa e irrefutável. Para nós, isso significa que, quando confiamos em Deus, Ele não só nos dá a vitória, mas também remove completamente o poder dos nossos inimigos simbólicos sobre nós. Com Deus, podemos experimentar uma libertação que não deixa margem para que o mal retorne. Ele elimina as raízes dos problemas, trazendo uma solução definitiva e plena.
Agora vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a vencer os inimigos que enfrentamos em nossa vida, sejam eles medos, dúvidas, ansiedades ou obstáculos externos. Que Deus nos conceda a força e a determinação para perseguir e superar essas barreiras até alcançarmos a vitória completa. Que possamos ter a confiança de que, com Deus ao nosso lado, nenhum inimigo é grande demais para ser vencido. Senhor, nós te agradecemos porque és a nossa força e a nossa vitória. Obrigado porque não estamos sozinhos nas batalhas que enfrentamos. Tu és o Deus que nos cinge com poder, que nos capacita para vencer. Hoje, Senhor, entregamos a Ti todos os inimigos que se levantam contra nós, sejam eles internos ou externos. Sabemos que, com a Tua ajuda, podemos superá-los e caminhar em liberdade. Pai, pedimos que nos deis coragem para enfrentar nossos medos, nossas dúvidas e nossas inseguranças. Que possamos, assim como o salmista, avançar com determinação e confiança, sabendo que a Tua mão está sobre nós. Que nada possa nos deter, pois o Senhor é quem nos dá a força e a resistência para vencer. Pedimos também, Senhor, que tudo aquilo que nos ameaça, tudo aquilo que tenta nos desviar do Teu caminho, seja colocado em retirada. Que todo inimigo simbólico, seja ele ansiedade, desânimo, tentação ou qualquer outro tipo de obstáculo, seja afastado pela Tua presença. Que esses inimigos voltem as costas, que se dispersem e que possamos caminhar em paz, sem o peso das preocupações. Senhor, te pedimos que nos ajudes a manter um coração justo e puro, para que nossa vitória seja uma expressão da Tua justiça e não dos nossos próprios interesses. Que não haja em nós espírito de vingança ou rancor, mas sim um desejo verdadeiro de andar em retidão e fazer o que é correto aos Teus olhos. Que a nossa vitória seja testemunho do Teu poder e da Tua bondade. E finalmente, Senhor, pedimos que a Tua vitória seja completa em nossa vida. Que todo problema, toda aflição e toda oposição sejam reduzidos a pó diante do Teu poder. Que possamos experimentar uma vitória plena, uma libertação completa, onde nada do que nos ameaçava tenha mais força ou influência sobre nós. Que possamos viver em paz, em liberdade e em alegria, confiando na Tua proteção e na Tua justiça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és o Deus que nos concede a vitória sobre todos os nossos inimigos. Amém. Se essa oração tocou o seu coração e você sente o poder de Deus fortalecendo sua fé, continue conosco. Nos próximos versículos, veremos ainda mais sobre como Deus capacita e abençoa aqueles que o servem. Fique comigo e juntos vamos continuar a explorar o amor, a força e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Versículo 46, o Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Chegamos ao momento final desse poderoso salmo, em que o salmista eleva um cântico de louvor e gratidão a Deus, celebrando a sua bondade e proteção. Ele proclama: O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo. Esses versículos são uma exaltação à soberania de Deus, uma declaração de que Ele é a nossa rocha eterna, aquele que nunca se abala, que nunca muda. Aqui o salmista não está pedindo nada, ele está apenas adorando, reconhecendo a grandeza e a fidelidade de Deus. É um momento de louvor, um ato de gratidão pelo que Deus fez e pela presença constante dele em sua vida. O Senhor é vivo, é real, é presente e merece ser exaltado acima de tudo. Quando paramos para adorar e bendizer ao Senhor, estamos renovando nosso compromisso de caminhar com Ele, de reconhecer que é Ele quem nos guarda e sustenta em todos os momentos. Versículo 47. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Neste versículo, o salmista reconhece que é Deus quem lida com os inimigos, quem traz justiça e defende a sua causa. Ele declara que é o Senhor quem lhe concede a vitória e subjuga as nações ao seu favor. Isso mostra a autoridade e o poder de Deus, que é justo e fiel em sua proteção. Para nós, é um lembrete de que Deus é o nosso defensor. Não precisamos nos preocupar em fazer justiça com nossas próprias mãos, pois o Senhor cuida de nós e age em nosso favor. Ele é o nosso advogado, o nosso protetor, aquele que luta por nós quando estamos em dificuldades. Quando confiamos na justiça de Deus, experimentamos paz, porque sabemos que Ele está no controle. Versículo 48. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos que se levantaram contra mim. Tu me libertaste do homem violento. O salmista continua agradecendo a Deus por todas as vezes que Ele o livrou das mãos dos inimigos e o protegeu de perigos. Esse versículo reflete uma gratidão profunda pelo livramento e pela paz que Deus trouxe em sua vida.
Deus não apenas protege o salmista, mas também o eleva, o exalta, mostrando o seu favor. Cada um de nós pode olhar para trás e ver momentos em que Deus nos livrou de situações difíceis, nos protegeu de perigos, ou nos deu forças para superar provações. Reconhecer isso é um ato de gratidão e humildade, e nos lembra de que é Deus quem nos sustenta, que nos mantém de pé e que nos eleva para que possamos continuar em nossa jornada. Versículo 49. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Este versículo reflete a disposição do salmista de louvar a Deus, não apenas em particular, mas publicamente entre as nações. É um compromisso de proclamar a bondade e a fidelidade de Deus para todos, de ser testemunha do seu amor e das suas obras maravilhosas. O louvor é a expressão de uma vida transformada, de um coração que experimentou a graça e a presença de Deus e agora deseja compartilhar isso com o mundo. Assim como o salmista, nós também somos chamados a louvar a Deus em todas as áreas de nossa vida, a testemunhar sua bondade e fidelidade a outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam conhecer o amor e a salvação que Ele oferece. Versículo 50. Ele concede grandes vitórias ao seu rei e mostra lealdade ao seu ungido, a Davi e aos seus descendentes para sempre. No versículo final, o salmista conclui reconhecendo que é Deus quem concede grandes vitórias e que sua fidelidade é eterna. Ele lembra que Deus mostrou lealdade ao seu ungido, ao rei Davi e à sua descendência para sempre. Essa promessa de fidelidade divina é uma herança espiritual que se estende a todos aqueles que confiam em Deus, pois Ele é fiel em todas as gerações. Aqui, vemos a grandeza da promessa de Deus, que é leal e constante. Ele não abandona os seus. Assim como Ele foi fiel a Davi, Ele é fiel a nós. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sua proteção e amor são inabaláveis. Vamos concluir esse momento com uma oração de gratidão e louvor. Vamos reconhecer a grandeza de Deus, a fidelidade dEle e renovar nosso compromisso de viver sob sua proteção e direção. Que possamos sempre lembrar que Ele é a nossa rocha eterna, a fonte de toda vitória e paz. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti para Te louvar e Te exaltar. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa força. Tu és o Senhor que vive, o Deus que nunca falha. Nós Te agradecemos, Senhor, porque és fiel, porque és bondoso, porque és justo. Não há ninguém como Tu, ó Deus, e hoje elevamos o nosso louvor a Ti. Pai, queremos Te agradecer por todas as vitórias que Tu nos concedes, por todos os livramentos, por todas as vezes em que nos protegeste e nos sustentaste. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. És Tu quem nos capacita, quem nos defende, quem nos exalta acima dos nossos inimigos. És Tu quem nos guarda e nos guia em todos os momentos. Hoje, Senhor, renovamos o nosso compromisso de viver para Ti, de Te honrar com as nossas vidas e de Te louvar diante de todos. Que o Teu nome seja exaltado em tudo o que fazemos, que a Tua presença brilhe em nós e que possamos ser testemunhas do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Que todas as nações e todas as pessoas vejam a Tua luz através de nós e que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por nos dar grandes vitórias, por nos amar e por ser fiel a cada um de nós. Sabemos que a Tua lealdade é eterna, que a Tua promessa nunca falha e por isso podemos descansar e confiar em Ti. Que possamos viver todos os dias na certeza de que Tu és a nossa rocha eterna, que Tu és o nosso Deus, e que jamais seremos abalados porque estamos em Ti. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és grande, porque o Teu amor é incomparável e a Tua bondade dura para sempre. Que possamos viver cada dia em gratidão, em adoração e em confiança plena em Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso coração que é Teu. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e declaramos que Tu és o nosso Deus, a nossa rocha eterna. Amém. Se essa oração tocou o seu coração e você sente a presença de Deus renovando sua força e esperança, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a grandeza e o amor do nosso Deus. Que possamos todos viver com a certeza de que Ele é a nossa rocha, a nossa proteção e que nele encontramos paz, força e vitória. Obrigado por estar aqui comigo nessa oração e busca por Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e guarde todos os dias. E lembre-se, o Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo. Até o próximo vídeo e que a paz de Deus esteja sempre com você.